sempre, oh meu Deus. Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Eita, estava no acampamento Manaí, estava bem animado lá. Todo mundo aqui tem que estar animado também. Graça e paz, igreja. Estou muito feliz de estar aqui, mas antes vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui nessa manhã com os teus filhos, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela tua presença palpável nesse lugar, Senhor. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que tua palavra seja proclamada nessa manhã, Pai, para a honra e glória do teu nome, Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Enquanto estava louvando aqui, o louvor que cantou antecipadamente, antes desse aí, de perdão e graça, pastor. E não tem como não ver a graça do Senhor olhando para essa igreja. Eu vendo o louvor aqui e a gente começou em uma paróquia. A gente começou, quando a gente fez o cursilho na igreja episcopal, a gente foi logo para uma paróquia. E eu vendo essa igreja aqui, não tem como não ver a graça do Senhor, porque só em paróquia a gente vê isso. O menino com teclado, com violão, a menina canta com um ovinho na mão, o outro tocando aqui, eu acho que era a guitarra, aí o outro fá, dizendo quais as notas que tem que dar. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça porque tem quase 200 pessoas lá no Manaí. A igreja está lotada aqui. Isso é graça do Senhor sobre essa igreja. Daqui a pouco não vai dar mais. Porque se as 200 pessoas estivessem aqui, que estão lá, já estava todo mundo em pé. Né? Então, isso é graça. Graça. A graça do Senhor está palpável nesse lugar, nessa paróquia. Né? Que eu estou falando paróquia, mas eu sei que é uma missão. Mas porque daqui a pouco vira uma catedral, porque a gente vai precisar, né? Novidades em breve, em nome de Jesus. Mas deixa eu me apresentar para quem chegou depois. Eu me chamo Fernanda. Eu sou da Catedral da Reconciliação. Eu sou esposa desse maravilhoso aqui, o pastor Gilberto. Eu sou mãe de Lucas. Lucas é o menino mais lindo da igreja episcopal, minha gente. Ele também é guitarrista. Ele é o melhor guitarrista que eu conheço. Ele estava tocando ontem lá no culto da juventude da Recon. É uma bênção. E eu quero agradecer primeiro ao Senhor pelo privilégio de vir aqui trazer a palavra dele, porque é uma honra muito grande, mas também uma responsabilidade falar com a noiva de Jesus. E é com muito temor que eu venho aqui. Eu queria agradecer também ao pastor Zé, a Aninha, aqui pelo convite. Eu digo a Aninha, disse a Aninha, mas faz menino bonito essa mulher, né? Eu disse a ela, tu não tem útero não, mulher, tu tem um pincel. Mulher, menino, tudo bonito. Eu estou muito feliz. Eu queria agradecer o convite de estar aqui. E eu vim aqui, depois que ficou pronto, eu não tinha vindo ainda. Aí, na preparação do Movimento Viva, a gente veio aqui. Eu fiquei encantada com essa igreja. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. Está muito linda essa igreja. Muito linda. E eu não sei se vocês sabem, mas o Movimento Viva é um movimento que a gente sai para evangelizar no Carnaval. E enquanto eu estava pensando na palavra que eu vinha dar, eu estava também pensando no Movimento Viva. E eu acho que, às vezes, eu digo assim para meu marido, eu disse, amor, acho que a gente é um pouco doido. Porque a gente vai e leva quase 300 pessoas para a rua, no meio do Carnaval, a maioria jovens e adolescentes, para falar do amor de Jesus. E antes de eu conhecer o Movimento Viva, de estar lá dentro, eu achava que era muito oba-oba. Mas quando a gente vai lá para o meio do Carnaval, evangelizar, falar de Jesus, a gente fica impactado quantas pessoas encontram Jesus no meio do Carnaval. E eu digo assim para meu marido, quem diria que Jesus ia encontrar alguém no meio do Carnaval? E no meio do Carnaval, pessoas se convertem, pessoas voltam para Jesus, pessoas são curadas. Até uma vez a oração abençoando um casamento a gente fez no meio do Carnaval. Porque Jesus, ele faz coisas extraordinárias, fora do que a gente consegue enxergar. E por que eu falei do Movimento Viva? Porque Jesus, ele se move de uma forma que a gente não consegue entender. Mas é o jeito dele, ele se move para encontrar, nem que seja uma pessoa. O Movimento Viva, a gente vai para as bases nas sextas-feiras, a Catedral da Trindade é o nosso ponto de encontro. Então, as bases são as casas das pessoas que ficam ao redor da Catedral da Trindade. Então, as pessoas vão na sexta-feira e ficam nessas bases. Então, a gente sai sábado, domingo, segunda e terça. É uma correria, é cansativo demais, mas vale a pena. É uma alegria, é impressionante. Todo dia eu me acordo, parece que renovou minhas energias. A gente chega na catedral de 1h da tarde,
sai para o Recife Antigo de 3 horas, a gente está voltando, sai de lá de 10 horas da noite. E proclamando o Evangelho com alegria. Quem me conhece sabe como eu fico no Movimento Vivo, eu não sei explicar. Eu pulo mais do que todo mundo, eu não estou exagerando, não. Eu estou lá com alegria vinda do Senhor, porque eu sei que Jesus vai encontrar as pessoas. Eu estou falando isso só para vocês entenderem que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje, e ele vai continuar sendo. Há mais de 2000 anos atrás, que é onde eu vou entrar agora para vocês, é exatamente essa história que a Aninha leu, que é a mulher samaritana. Como eu falei para vocês, ele não muda, ele continua se movendo, se movimentando para encontrar nem que seja uma pessoa. E os samaritanos, eles não se davam muito bem com os judeus, como falou na passagem. Por quê? Porque os samaritanos, eles eram como se fosse... Era um povo que era intrigado do povo judeu, mas por quê? Porque os samaritanos, eles adoravam outros deuses. Não só o nosso Deus, mas ele também adorava outros deuses. Isso já era uma intriga. A outra intriga é que os samaritanos, eles fizeram um monte para adoração, que era chamado Gerizim. E os judeus diziam que o único lugar de adoração era Jerusalém. Os samaritanos também, eles só acreditavam e só liam a Torá. Os judeus já tinham a Torá nessa época e já tinham os livros poéticos e os proféticos. Além disso, os samaritanos, eles abraçavam os judeus que quebravam a lei judaica. Então, quando os judeus quebravam a lei judaica, os samaritanos abraçavam esse povo. E aí os judeus disseram, oxe, sai daqui, e o outro vai lá e abraça. Então, por conta dessas questões religiosas, as questões, eles não se davam muito bem. E, além disso, o samaritano também, quando estava passando um judeu perto daquela cidade, daquela circunvizinhança lá, eles até matavam os judeus que passassem sozinhos por lá. Então, Jesus, para poder ir para o lugar onde ele ia, ele não precisava passar por Samaria, porque tinha outro caminho para ele ir. Mas aí, Jesus decidiu passar em Samaria, correndo o risco de apanhar. Ele não ia morrer porque não era o tempo dele ainda, mas corria o risco de apanhar e de acontecer alguma coisa com ele. Mas, mesmo assim, ele decidiu passar por Samaria. Dito isto, eu tenho algumas verdades para trazer para vocês nessa manhã. E a primeira verdade é que, independente do que você seja ou o que você está fazendo, Jesus vai encontrar você. Jesus estava no meio-dia, no calor. Imagine, minha gente, que tempo quente é esse? Eu nunca vi um tempo tão quente, que parece que cada ano está mais quente. Imagine naquela época, um calor de meio-dia, Jesus estava sentado, esperando aquela mulher passar, num poço. E aquela mulher foi de meio-dia, por quê? Porque provavelmente ela tinha muita vergonha, ela não queria ser vista por outras pessoas. Porque, como foi lido no texto, aquela mulher teve 5 maridos, e o marido que ela se encontrava não era o marido dela. Imagine, veja. Eu não vou dizer para ninguém, não, mas a gente, se tiver uma pessoa que teve 5 casamentos, imagina, na Bíblia não diz que ela teve 5 filhos de pai diferente, não, mas 5 filhos de pai diferente, a gente vai dizer, meu Deus, essa mulher teve 5 filhos de pai diferente. A gente já fica olhando assim, já fica com, meu Deus, como é que pode? Imagine, naquela época, uma mulher que já teve 5 maridos. E o que ela estava não era dela. Então, aquela mulher sofria preconceito demais. Naquela época, as mulheres já sofriam muito preconceito. As mulheres eram tidas, muitas vezes, por algumas pessoas, como objeto, moeda de troca. E imagine Jesus indo para Samaria, falar com um povo que era intrigado com o povo judeu, e para encontrar com uma mulher. Entendam a profundidade disso. E aí, Jesus chega e pede água. Um judeu pedindo água a uma samaritana era inédito. Jesus quebra barreiras sociais, religiosas e culturais e diz, se você soubesse o dom de Deus e quem está falando com você, você me pediria e eu te daria água viva. E eu sinto hoje aqui que tem gente que Jesus está pedindo algo a você, mais entrega, mais santidade, mais tempo com Ele, largar algum pecado de estimação, parar de adiar o seu chamado. Porque tem gente aqui que está adiando o seu chamado, achando que não é para você. Aí, quando alguém diz alguma coisa, rapaz, é para tu fazer isso. Tu já sabe, porque teu coração já diz. Aí tu, não, isso não é para mim, não. Para de adiar seu chamado, viu?
E você acha que quando Jesus está te pedindo, Ele está te tirando algo. Na realidade, Ele está te dizendo assim, se você soubesse o presente que eu tenho para você, Ele pede água, mas Ele é a própria fonte. Que tanto medo é esse de se entregar totalmente para Jesus? É a única pessoa que tu pode confiar nessa vida. Eu não sei dos seus traumas, das suas dores, ou o que impede de você entregar tudo para Jesus. Ele pede... Há um tanto tempo, ele pediu aquela mulher, como ele pediu aquela mulher, ele queria, era a vida dela para cuidar. Não era a água, não é sobre o chamado, não é sobre a entrega, é sobre Jesus querer cuidar de você e você confiar plenamente nele. Deixa Jesus cuidar de você, entrega as tuas dores, teu chamado, teus medos. Eu sei que depender é como viver perigosamente, como diz o louvor. Eu sei que é. Porque depois da entrega, depois que você entende dessa entrega, vai vir água viva e essa fonte, ela não tem começo, nem meio, nem fim. A verdade que eu quero trazer para vocês é que Jesus conhece a tua ferida. Jesus conhece você. Eu não conheço a tua vida. Eu não conheço a vida de todos aqui. Eu não sei o que passa no teu coração, mas Jesus está vendo você vindo buscar. Muitas vezes triste, amargurado, porque tem gente que passou por essas portas, cheio de BO para resolver amanhã, cheio de bronca para resolver, triste, só riu aqui, passou, riu para as meninas, mas só Deus sabe como é que está teu coração. Mas tu viesse. Só Deus sabia como estava o coração daquela mulher, naquele momento de meio-dia. Quem é que quer ter uma vida daquela que ela estava vivendo? Mas ela foi ali buscar água. E aí Jesus, ele toca na ferida. Jesus disse assim, vai buscar o teu marido. Ele não queria expor aquela mulher. Mas ele queria dizer assim, eu conheço as tuas dores. Eu sei das tuas feridas. Ele estava querendo dizer isso, ele estava querendo assim, eu me importo com você. Jesus disse, eu vou curar. Jesus está dizendo hoje para você, eu vou curar você, se você deixar ser curado. A mulher respondeu para ele, quando ele disse assim, vá buscar seu marido. Jesus respondeu, eu não tenho marido. Ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Veja, não adianta se esconder de Jesus. Se rasgue diante de Deus. Deixa Jesus curar você. Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de você. Ele queria ouvir daquela mulher. Eu acho que essa mulher deve ter chorado tanto, porque quando Deus usa alguém para revelar alguma dor que está dentro da gente, a gente chora. Porque, poxa, eu não queria que ninguém não queria nem mexer aqui, mas Jesus, ele vai, entra assim no coração da gente, é impressionante. Jesus, minha gente, eu sou apaixonada por Jesus. Aí só em falar de Jesus, eu já fico com vontade de chorar. Eu já estava falando no carro aqui, eu já fico, meu Deus, como é que Jesus, meu Deus, que coisa mais, Jesus, meu Deus do céu. Eu sou completamente apaixonada por Jesus. E aí Jesus, às vezes, ele gosta de tocar nas nossas feridas. Ele permite que você venha a um culto, ouça uma palavra e toca assim. Mas ele não está fazendo isso para te expor, ele está fazendo isso para curar você. Deixa Jesus mexer na tua ferida para curar você. Há 15 dias atrás, eu fui chamada para levar uma palavra lá em Santa Cruz. Mas sabe o que aconteceu antes? Em janeiro, eu comecei a ficar com algumas dores, porque eu estava com algumas dores como se fosse uma infecção urinária. E aí, como eu ia viajar, eu disse ao meu marido, amor, vamos comprar um remédio para passar essas dores. Não vou tomar antibiótico, não quero ir no hospital para poder passar antibiótico, porque a gente vai viajar e tal. E a gente comprou esse remédio e as dores passaram, eu não senti mais nada, nenhum sintoma dessa infecção. E aí foi em janeiro. Aí passou janeiro todinho, quando chegou fevereiro, eu fui para o Movimento Viva. No Movimento Viva, a gente bebe pouquíssima água na rua, porque você sabe como é na rua, no meio do carnaval, não tem como a gente estar tomando muita água. E aí, quando terminou o Viva, na semana, eu comecei a sentir dores. Mas era muita dor no meu corpo. Doía meu corpo todo, eu tinha muita febre, minha cabeça doía a lombar, doía a cabeça, doía olho, doía tudo. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Vamos na emergência. Quando a gente chegou na emergência, eu descobri que eu estava com a infecção mais avançada.
Eu tive que tomar antibiótico e provavelmente eu teria que ficar internada. Aí o médico disse assim, olha, tem um exame aqui que você vai ter que passar, ele sai com 3 dias. Então, vá para casa, depois de 3 dias você traga ela aqui, que você vai ficar internada. Mas como eu ia pregar em Santa Cruz, eu disse, eu nem vou levar o resultado do exame. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque foi necessária aquela dor ser exposta para que eu pudesse ser curada. Então, quando Jesus ele expõe sua dor, quando você sente que você precisa confessar algo, porque pecado precisa ser confessado muitas vezes, é por isso que Deus colocou um sacerdote aqui, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que vocês possam procurar, para confessar os seus pecados e ter uma oração específica de quebra sobre algumas coisas. Não é para te fazer vergonha, não é para te expor, mas é para curar você. Isso não estava nem escrito aqui, mas Deus sabe todas as coisas. Deus não permitiu que aquelas dores viessem naquele momento para paralisar aquela mulher, mas para curar. Deus hoje está indo no mais profundo do seu ser para te curar. Eu não sei qual é a dor, se é a dor de uma rejeição, a dor de um abandono, de um medo, a dor de um divórcio, a dor de não conseguir gerar, ou a dor de uma traição. Eu não sei qual é a dor que está no teu coração nessa manhã. Mas hoje, Jesus está no poço revelando as tuas dores para que você seja curado. Jesus está dizendo hoje, deixa eu curar você. E a terceira verdade é que eu acho incrível, que é o processo. Aí Jesus tem um encontro com aquela mulher, Jesus revela a dor daquela mulher para curar a mulher. E quando ele tem um encontro com aquela mulher, que é essa parte mais incrível, assim, todas as partes são incríveis, minha gente. Eu sou apaixonada pela palavra do Senhor. E a terceira verdade é, se preocupa em adorar. Eu fiquei pensando, quando ela percebeu que ele era profeta, ficou preocupada onde deveria adorar. Ela perguntou a Jesus, ela percebeu que Jesus era profeta, e ela queria saber a revelação de qual era o melhor lugar para adorar. Porque, como eu falei para vocês, os samaritanos diziam que era o Monte Gerizim, e os judeus diziam que era em Jerusalém. E a preocupação dela, diante de tudo que ela estava vivendo, era adorar. Ela foi questionar onde devia adorar. No versículo 20 diz assim, então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoravam. Ela poderia, nesse momento, perguntar algo a mais sobre a vida dela. Perguntar, será que esse marido que eu estou com ele vai ser o que eu vou ficar pro resto da minha vida ou vai vir mais outro? Ela poderia perguntar, porque eu ia fazer isso, porque eu sou crente, mas eu sou curiosa, viu? E eu ia perguntar a Jesus, o que mais da minha vida vai acontecer? Já que tu está dizendo aí, eu vou aproveitar a profecia aqui, eu sou dessas. E nunca fez tanto sentido aquela buscar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, porque ela foi se preocupar onde deveria adorar. E eu lembrei de uma música. Eu estou fã, eu não canto direito, mas essa música, ela não sei se todo mundo conhece, eu acho que quase ninguém conhece. E essa música, ela diz assim, veja, louvor é uma arma de guerra. Adoração é arma de guerra. Muitas vezes, quando eu estou muito mal, porque às vezes a gente não consegue nem orar, a gente não consegue nem falar o que está sentindo, é muita dor. Ou às vezes a gente já falou para várias pessoas e acha, poxa, aquela pessoa vai ouvir de novo minha ladainha. Se preocupa não, tem alguém que quer escutar a tua ladainha todos os dias, que é Jesus. Ele ama ouvir tua voz. E ele ama ser adorado. O louvor é arma de adoração. E quantas vezes na minha casa, em momento de dor, eu começava a adorar e a presença do Senhor invadia a minha casa, invadia meu coração. E quando passava aquele momento, parecia que tudo tinha mudado. Nada mudou, mas tinha mudado algo em mim. E tem um louvor que ele diz assim, tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde, tu me adora e ninguém mais te humilha, tu me adora e eu expulso os demônios, tu me adora e eu desfaço todo laço, tu me adora e eu envio Miguel para cuidar de ti, porque sou dono do céu, mas tem que me adorar, parar de reclamar. E só me engrandecer para a vitória por aparecer. Mas se tu dispuser, essa parte que diz assim na música, mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos esse vento vai passar.
A adoração é sobre isso. Por isso aquela mulher perguntou. Porque provavelmente a vida daquela mulher é de adorar o Senhor como Ana. Estava doendo, mas ela estava ali adorando ao Senhor. Por isso a preocupação dela era aquela. Eu não sei qual é a tua dor. Eu não sei o que tu está pedindo a Deus. Eu não sei há quanto tempo tu está sofrendo com isso. Mas se preocupe em adorar. Porque enquanto tu estás adorando, Deus está providenciando um poço. Está providenciando fonte. Ele é água viva. Nunca mais você terá sede. Busca água no lugar certo. Não são em pessoas, não são em situações, não é o dinheiro, não é uma família, não é o que você está procurando, é a fonte, é Jesus. E quando você buscar Jesus, as demais coisas serão acrescentadas. E Jesus disse a ela, mas é chegada a hora, de fato chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem. Desse modo, pois Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E enquanto você adora, Deus vai curando cada dor sua. A quarta verdade é que Jesus quer se revelar a você. E isso aqui, se vocês entenderem o que é a profundidade disso aqui. Jesus se revelou àquela mulher. E Jesus quer se revelar para você aqui hoje. A mulher disse assim, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, eu sou o que falo com você. Minha gente, essa passagem da Bíblia foi a primeira vez que Jesus se revelou a uma pessoa. Ele escolheu uma mulher para se revelar. Tem noção a profundidade disso? Porque naquela época, como eu falei para vocês, era muito difícil. Eu disse, olha, eu quero que em nome de Jesus seja quebrada a mentira de Satanás sobre a igreja. Dizer que a Bíblia é um livro patriarcal, que é um livro machista. E é patriarcal, porque a gente tem um pai que cuida da gente. Mas machista ela não é, não. Jesus se revelou a uma mulher samaritana. Não tinha nada a ver. Não tem nada a ver Jesus se revelar para ela aos nossos olhos. Porque ele fez isso para dizer assim, eu me revelo para você, filho, porque não é sobre quem você é, o que você fez, é sobre você ser filho e filha. E o Pai quer se revelar para você. Eu não sei você, minha gente, mas eu sou muito apaixonada por Jesus. Se Jesus tivesse aparecido para mim como apareceu para aquela mulher, e ele se revelasse dizendo que era o Messias, eu ia me acabar de chorar nos pés dele, ia fazer feito aquela mulher, ia quebrar o vaso, e eu ficar ali nos pés de Jesus, alisando o pezinho de Jesus ali, beijando, dizendo assim, como tu é cheiroso, Jesus, como tu és lindo, eu ia começar a adorar Jesus ali. Mas o Evangelho, ele não é sobre nós, ele passa por nós e vai para o outro. Aquela mulher, ela soltou os cântaros. A Bíblia fala que ela soltou os cântaros. Era o baldezinho que ia pegar água lá. Ela soltou os cântaros no chão e foi anunciar Jesus. A gente vive num tempo onde as pessoas só pensam em si. Só olham para o seu próprio umbigo, para a sua própria dor. Ah, é minha ansiedade. Ah, é porque é minha depressão. Gente, eu passo por isso também, mas não é minha, não. Parece que as pessoas hoje estão pegando as suas dores e estão fazendo, a minha dor, Vocês ficam querendo cultivar as suas dores. E Jesus está dizendo assim, vinde a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado, que eu aliviarei. Pega a tua dor e deixa na cruz. Mas enquanto tu deixa na cruz a tua dor, vai cuidar do teu próximo. Aquela mulher estava cheia de dor, cheia de trauma, ela estava adorando, e ela soltou os cântaros no chão e foi falar de Jesus. Isso é revelação do Evangelho, que o mundo não entende, onde a gente prega sobre, muitas vezes chega aqui para pregar sobre dor, enquanto está doendo em você. Isso é o Evangelho. E tem recompensa, tá? Porque enquanto aquela mulher estava ali falando com Jesus, Jesus estava curando ela. Quantas vezes vocês sabem que a gente chega num púlpito para falar, Jesus chama alguém para a gente orar de uma dor que está doendo em nós. E às vezes Jesus cura aquela pessoa, faz na vida daquela pessoa e não faz na vida da gente. Isso é Evangelho. E a gente sai feliz, glorificando a Deus. Glória a Deus que fez na vida do meu irmão. Ainda não chegou a minha vez, mas eu estou aqui na fila do pão. Um dia vai chegar. Um dia vai chegar. Essa mulher pegou a dor dela, a vergonha, e foi-se embora falar de Jesus. E muitas vezes as pessoas ficam com a desculpa para não servir a Jesus.
Ah, eu não posso servir por conta disso. Ah, não vou fazer isso por conta disso. Jesus quer curar você para que você vá curar outras pessoas. E às vezes Ele não vai curar você primeiro para que você vá curar outras pessoas. Ele vai curar você enquanto você está sendo usado para curar outras pessoas. É sobre isso. Sabe o que mais me impacta nessa história? É que essa mulher chegou no poço carregando vergonha, sede e uma história quebrada. Ela chegou escondida. Ela chegou no horário que ninguém estava. Ela chegou evitando olhares. Mas ela não sabia que Jesus já estava lá esperando por ela. Jesus já estava aqui esperando você nesse domingo. Porque quando Jesus decide encontrar alguém, Ele atravessa preconceito, Ele atravessa história, Ele atravessa pecado, Ele atravessa rejeição. E Ele senta num poço da nossa dor e diz assim, me dá água. Mas na verdade Ele não quer água, Ele quer teu coração. E depois de alguns minutos de conversa, aquela mulher chegou rejeitada e sai transformada. Aquela mulher que chegou com sede e sai com uma fonte dentro dela. Aquela mulher que chegou sozinha sai correndo para anunciar Jesus. The Chosen passa uma cena dessa mulher. E ela falando assim, aí chega uma mulher e diz assim, eu já falei de Jesus que encontrou comigo no poço. E a pessoa disse, você já falou de Jesus que encontrou você no poço. Porque quando a gente encontra Jesus e essa fonte ela está gerando dentro da gente, é uma alegria que não passa. É uma empolgação que não passa. Eu sou empolgada mesmo com Jesus. Porque todo dia eu me acordo, eu olho para a minha janela, eu vejo o céu, Senhor, obrigada. Porque muitas vezes a gente fica sempre olhando o copo meio vazio. A gente precisa olhar o copo meio cheio, não olhar o que está faltando. Vamos olhar o que a gente já tem e ser grato a Deus pelo que Ele já nos deu. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro. Sabe por quê? Porque quem encontra a fonte não precisa carregar balde. E hoje, Jesus está dizendo para alguém aqui, deixa esse cântaro da culpa, da rejeição, o cântaro do pecado escondido, deixa o cântaro da dor que você carrega há anos. Porque eu não quero só matar a tua sede, eu quero fazer você uma fonte. Eu sinto no meu espírito hoje que Deus está levantando mulheres curadas, homens restaurados, pessoas libertas da vergonha. Não tenha vergonha diante do seu pai, se desnude diante dele. Ele quer curar você. E eu sei que daqui vão sair homens e mulheres que vão sair por aí proclamando essa verdade absoluta que é Jesus. Venham ver um homem que transformou a minha vida. Venham ver o homem que transformou a minha vida. Essa vai ser a sua história. Porque para você contar a sua história e falar o que Jesus fez na sua vida, você não precisa de microfone e púlpito, não. No seu trabalho, na sua família. Você é Jesus. Onde chegar, Jesus está em você. Então, conte seu testemunho. Tem um louvor que eu acho lindo que fala assim, torne meu sofrimento em testemunho. Quantas pessoas aqui têm história para contar do que Jesus fez? Você está contando a sua história para que outras pessoas conheçam essa fonte. Vocês estão contando essa história para que as pessoas conheçam Jesus através da sua vida. Façam isso. Talvez você chegou aqui como aquela mulher, cansada, ferida e tentando esconder a sua história. Mas você não vai sair daqui igual. Porque quem encontra Jesus no poço nunca mais volta do mesmo jeito. Ai, como é bom encontrar Jesus no poço. Como é bom encontrar esse Jesus. Como é bom ter esse Jesus no coração. Agora, você vai virar uma fonte dentro de você. Essa fonte vai curar a sua casa, a sua história, a sua família. E vai alcançar pessoas através de você. Porque, como eu falei para você, o evangelho ele não termina em você, ele passa por você. Às vezes a gente só quer receber, quer vir aqui para o culto receber, quer ir para um concílio, quer ir para um ECC, quer ir para algum movimento que tiver aqui só para receber. A gente acaba se tornando obesos espirituais. Quando você vem aqui no domingo e você sai por essas portas, você vai ser fonte para outras pessoas. Quando você vem aqui e pergunta para o pastor, está precisando o quê de mim aqui na igreja? Você está sendo fonte. Você não está recebendo aqui, então derrame sobre outras pessoas. Derrame sobre a igreja do Senhor. Hoje Jesus está no poço da sua história dizendo assim, eu vou curar você. Porque quando Jesus decide curar, acabou-se. Ele falou, está falado. É prego batido de ponta virada. Ele está no poço.
Você está aqui e ele está dizendo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Esse é o Jesus do poço. Esse é o Jesus da mulher samaritana. Esse é o meu Jesus. Esse é o teu Jesus. Aquele que vir, nunca mais terá sede. Eu quero orar por vocês. Jesus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor faz de tudo para nos encontrar, Jesus. Mesmo a gente sendo pecadores, Senhor, falhos, que amor é esse, Jesus? O que é que o Senhor vê em nós? A gente não tem nada para oferecer para Ti, Jesus. Mas que amor é esse que o Senhor nos encontra onde a gente esteja, Senhor? Do jeito que a gente está, o Senhor vem nos amar, o Senhor vem nos buscar, o Senhor quer nos curar. Que amor é esse? Que amor é esse, Jesus? Obrigada por esse amor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que os teus filhos nessa manhã sejam inundados por esse amor. Que eles sejam tocados como aquela mulher foi. Que eles sejam curados como aquela mulher foi. Porque o Senhor hoje decidiu encontrar aqui a gente nesse poço aqui. Na Missão Candeia, Jesus. Jesus, que os corações dele queimem por Ti, Senhor. Que eles tenham fome e sede do Senhor, fome e sede da Tua justiça. Que eles saiam aqui por Candeias, Recife, Pernambuco, falando do Teu amor, Jesus. Mostrando o que o Senhor fez neles, mostrando as marcas que o Senhor deixou neles, Senhor. E mostrando para o mundo que você, Jesus, é a única fonte de água viva. E quem vinha ao Senhor nunca mais vai ter sede, Jesus. Obrigada, obrigada por ter me encontrado. Obrigada por ter encontrado os teus filhos nessa manhã. Obrigada pela tua presença. É isso que eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.